Olá, amigos. Aqui é o Isaías Costa e essa é a leitura comentada da obra A Arte da Prudência, de Baltasar Gracian. Esse é o nosso encontro de número 47 e vamos ver dos aforismos 185 até o 188. Nesse vídeo, gente, nós vamos falar sobre temáticas que são muito relacionadas entre si. Esses aforismos eles têm uma certa ligação um com o outro e o foco é a ética. Vamos falar bastante sobre assuntos voltados para a ética, a importância da gente fazer o bem, independente da situação, o quanto isso reverbera para a nossa vida, para a vida das outras pessoas. Quanto mais a gente faz o bem, mais a gente está ganhando, as outras pessoas também saem ganhando. Eu vou trazer um pouco da visão também do Dalai Lama, que é um mestre para falar sobre tudo isso, entre outras temáticas muito interessantes, né? Esse vídeo vai ser bem voltado para isso, né? E bastante objetivo. Vocês vão ver que são todos aforismos muito curtinhos. Antes da gente começar, como eu sempre peço a vocês, a gentileza de darem um like, um joinha no vídeo. Esse like é super importante para que esse vídeo possa chegar para cada vez mais e mais pessoas. É assim que o algoritmo do YouTube funciona. Então eu conto com essa gentileza de vocês. Da mesma forma no Instagram, Isaías Costa 14. Coloquem lá um coraçãozinho, compartilhem no aviãozinho de papel com seus amigos, que assim mais e mais pessoas vão conhecer esses estudos, tá ok? Vamos lá, gente. Começar pelo 185. Não arriscar a reputação no único lance desfavorável. Se o resultado for mau, o dano será irreparável. É comum errar, em especial na primeira vez. Nem sempre é propícia a ocasião, nem todos os dias são nossos dias. Ele coloca entre aspas. Permita, pois, que uma segunda tentativa compense a primeira, e a primeira tentativa, se bem sucedida, compensará a segunda. Sempre deve ter recursos para o aperfeiçoamento e a apelação. As coisas dependem de muitas contingências e a felicidade nos concede sucesso de vez em quando. Aqui ele está falando, pelo menos o que eu pude interpretar dessa fala, é que a gente não se cobre demais, gente. Para mim, essa é a principal mensagem dentro desse aforismo. Porque tem pessoas que ficam exigindo de si performances maravilhosas, tudo perfeito, e que nunca errem, nunca falhem. E aí eu já falei por aqui N vezes que os erros, as falhas, fazem parte da nossa vida, fazem parte do nosso aprendizado. Ninguém se torna bam em nada, né? Uma pessoa como referência para as outras, sem ter errado, sem ter falhado, sem ter cometido muitas falhas bobas ao longo do processo. Tudo vai se aprimorando à medida que você vai exercitando. Eu posso citar milhões de exemplos. Um exemplo bem simples são os próprios vídeos. Cada vez que eu vou gravando novos vídeos, a minha desenvoltura vai melhorando, a minha comunicação, a minha objetividade vai ficando cada vez melhor. Por quê? Por causa do exercício, a escrita. Quando eu comecei a escrever, os meus textos eles não eram assim 20% da beleza estrutural e da objetividade, da profundidade que eles têm hoje em dia. Por quê? Por causa do exercício. Quanto mais a gente exercita, melhor a gente vai ficando. E aí ele está falando de compensações, né? Se uma vez você faz um trabalho primoroso, maravilhoso, que recebe bons feedbacks, que causa impacto no mundo, e outro que é o pífio, que, enfim, as pessoas nem reconhecem, tá tudo bem, não tem problema, você não precisa ficar se cobrando, ficar, meu Deus do céu, eu tenho que fazer um trabalho tão primoroso como aquele. Não é por aí, gente. Falando, eu até me lembrei, um outro exemplo fantástico, a música. Os grandes artistas de música, eles têm aqueles álbuns que parece que foi inspirado pelos deuses, né? Que você escuta praticamente todas as músicas do álbum, é uma perfeição, é uma coisa assim maluca que faz a repercussão gigantesca. Aí um outro álbum da mesma banda do ano seguinte, praticamente nenhuma música bomba, não vira hit, e tá tudo bem, gente, tá tudo certo, não tem problema nenhum com isso. Me lembrei até hoje, para ficar mais claro ainda, um exemplo, o Nando Reis. Eu já escutei até em entrevistas do Nando Reis, ele falando, tem aquele álbum lá que eu não gosto, as músicas não fizeram sucesso, mas tem esse outro aqui, e quase todas as músicas foram parar nas novelas, né, estão tocando no rádio direto. Isso faz dele um artista menos talentoso, um artista ruim por acaso? Lógico que não, né? Eu garanto que
pelo menos uns 80% de vocês que estejam assistindo esse vídeo gostam das músicas do Nando Reis e do artista Nando Reis, porque ele é um cara sensacional, gente. Ele é um cara realmente incrível. E aqui, essa é a mensagem pura e simples. Eu estou procurando ser o mais objetivo possível. Não fique se condenando, não fique se achando a pior pessoa do mundo, porque ora você fez alguma coisa incrível, genial, e no momento seguinte você não fez, porque tem essas compensações. Algo que foi muito bem feito pode compensar alguma coisa que foi meia boca, assim, alguma coisa que não foi tão boa assim, que não teve muito impacto, não teve uma boa repercussão, entende? E aí a gente pode levar para as mais diversas áreas. Eu trouxe apenas algumas aqui, mas você pode, ao assistir ou ao ouvir pelo podcast, levar para a sua vida, levar para o seu contexto e assim ampliar mais ainda essas reflexões. Vamos lá para o 186, diz assim: saber reconhecer os defeitos. Por mais autorizados que estejam, o íntegro reconhece o vício, mesmo quando ele se veste de brocado. Mesmo usando uma coroa de ouro, não consegue esconder a ferrugem. Não perde a escravidão, a infâmia, mesmo que a desminta a nobreza do escravo. Os vícios podem ser realces. Alguns veem que certa personalidade não teve determinado defeito, mas não veem que não foi herói devido àquilo. O exemplo superior é tão convincente que faz os outros imitarem até a sua feiura. A adulação imita até mesmo defeitos no rosto, sem dar-se conta de que aquilo que a grandeza se tolera, na baixeza é execrado. Esse aqui, gente, é um aforismo um pouco mais complexo. Eu tive uma certa dificuldade para entender a sua mensagem, e eu tenho certeza que ele pode ser interpretado de N formas diferentes. Eu vou trazer um pouquinho do meu ponto de vista. O título dele, Saber Reconhecer os Defeitos, tem a ver com os seus próprios defeitos e com os defeitos dos outros. Quando você sabe reconhecer, você vai se trabalhando esses defeitos, você vai se tornando uma pessoa melhor e as outras pessoas também podem se tornar pessoas melhores. E assim, uma coisa que eu sempre digo é o de você ensinar pelo exemplo. Nada é mais contundente, mais forte do que você ensinar pelo exemplo. E se for para ter o exemplo de alguém virtuoso, alguém amoroso, gentil, prestativo, é muito melhor do que você ter como um exemplo alguém que é visto como irritante, uma pessoa chata, uma pessoa presunçosa, uma pessoa arrogante, estúpida. Todas essas qualidades e muitas outras são terríveis. E tem pessoas que às vezes são até famosas, que carregam esses estigmas, e tem muitas pessoas que imitam, entende? Ele fala um pouco sobre essa questão da imitação de defeitos. Eu faço a contrapartida. Que tal a gente imitar aquilo que for grandioso? Imitarmos aquilo que há de bom e nobre em grandes seres, em grandes personalidades, como o Mestre Jesus, né? Inclusive tem até uma obra que tem esse título, né? Uma obra muito bonita. Eu não estou me recordando agora o autor, mas a obra é muito fascinante, se chama Imitação de Cristo. Que tal imitarmos pessoas que têm um alto grau de consciência, que são pessoas extremamente amorosas, gentis, virtuosas, em vez de a gente ficar imitando pessoas que têm defeitos escancarados e que por vezes até se orgulham dos seus defeitos, sabe? Aqui eu até anotei aqui alguns exemplos bobinhos para que fique fácil o entendimento de pessoas que são famosas, pessoas das mídias. O exemplo do Faustão. A gente sabe que o Faustão, uma marca registrada dele é essa coisa de se intrometer. A pessoa está falando, ela está lá no seu flow, está super inspirada falando de alguma coisa, no meio da fala ele se mete dizendo, oh, mas isso, mas aquilo, e isso é muito chato, gente. Tem pessoas que acham barato, acham isso até engraçado, mas não é, gente. A meu ver, e ao ver as pessoas que têm um pouco mais de consciência, isso é intromissão, isso é muito chato. A pessoa tá lá no seu fluxo, falando super empolgada, e aí pá, vem alguém que corta você exatamente naquele momento que você tá super empolgado, tá com a energia lá em cima. Ele tem essa característica e ele é conhecido, famosíssimo por isso. As pessoas fazem até piada, né? Aqueles humoristas, principalmente da região sudeste e tal, eles fazem altas piadas, fazendo esse lado mais intrometido do Faustão, né? E um outro exemplo que eu acho assim, bem cômico, né? Porque é muito legal. Ela é uma pessoa que eu admiro muito, viu, gente? Ela tem um profissionalismo gigantesco.
ela já nos deixou há alguns anos, que é a Dercy Gonçalves. A Dercy Gonçalves, gente, foi uma das maiores atrizes, né, do século passado, século XX. Ela viveu mais de 100 anos, né? Se eu não me engano, ela morreu quase com 101 anos, entre 100 e 101 anos, se eu não me engano. Ela foi uma pessoa, assim, muito forte, muito revigorante, né? Aquela pessoa que, por onde ia, as pessoas notavam sua presença e a sua marca registrada eram os palavrões. O mínimo que ela falava era um puta que pariu, assim, era o mais leve, digamos assim, que ela falava nas suas entrevistas, nas peças que ela fazia. Mas ela fazia isso porque ela vê que dava certo, era um tipo de humor mais ácido, né? E as pessoas às vezes queriam imitar isso dela. E aí que vem um tiro no pé, gente, porque se você não tem essa pegada, assim, alguém que naturalmente fala muitos palavrões, se você imitar, vai ficar aquela imitação barata, que ninguém vai achar graça, entende? Tipo se eu fosse ator, se eu fosse imitar a Dercy Gonçalves, ia ser um fiasco, porque não é do meu feitio ficar falando palavrões o tempo todo. E isso é uma espécie de defeito que não é para ser imitado, né? E se você for fazer isso, que seja algo genuíno. Ela era uma pessoa extremamente competente. Inclusive, até recentemente eu li, gente, abrindo parêntese, eu li a autobiografia do Jô Soares, né, que é uma autobiografia desautorizada, um livro incrível. Ele falava do quanto ela era uma pessoa extremamente pontual, era uma pessoa que levava à risca, assim, toda a questão do roteiro, dos ensaios, era a primeira a chegar, a última a sair, era uma pessoa extremamente competente, extremamente dedicada, sabe, ao trabalho. E isso era só um detalhe, essa questão, mas que assim, é um defeito, gente, querendo ou não, é um certo defeito você ficar falando palavrões o tempo todo para Deus e o mundo. Se torna às vezes até chato, dependendo da situação. Aqui eu trouxe só esses exemplos fáceis, esses exemplos bobinhos, que fica muito mais fácil de compreender a proposta desse aforismo. Mas como eu falei no começo, gente, quando eu estava lendo, esse é um aforismo muito complexo e eu tenho certeza que ele pode abrir para outros lados de interpretação também. Então, não se restringe apenas a isso. Se você tem outras maneiras de interpretar esse mesmo aforismo, fique à vontade, até mesmo para comentar aqui embaixo, se você quiser fazer algum comentário sobre alguma interpretação diferente que você tenha para ele. Eu vou adorar ler, viu, gente? Vamos lá para o 187, diz assim: fazer aquilo que for favorável, deixar para os outros o que for odioso. Com o primeiro, ganhamos estima, com o outro, nos afastamos da malevolência. Os grandes homens preferem praticar o bem a receber. É a felicidade de sua generosidade. É raro dar desgosto a alguém sem ser amolado, seja por compaixão, seja por remorso. As causas superiores agem através de prêmios ou castigos. Em questão de recompensa, que bem seja administrado de imediato e o mal indiretamente. Deve-se ter alguém em que o vulgo possa descarregar o descontentamento com ódio e falatório. A raiva vulgar é como a canina, sem perceber a causa do seu mal, volta-se contra o instrumento, e a mordaça, embora não tenha culpa, leva ao castigo de imediato. Esse aqui é um pouquinho mais longo, esse aforismo que a gente está lendo agora, se eu não me engano é o maior que a gente vai ver hoje, e ele está falando sobre essa questão de você expressar raiva, né, principalmente, esses sentimentos que são ruins, né, que é aquilo que não é favorável. Ele diz no começo, do título dele, fazer aquilo que é favorável, deixar para os outros o que for odioso. Ou seja, se os outros são odiosos, deixe o ódio com eles. Você que tenha mais consciência, que tenha essa busca pela elevação espiritual, elevação de consciência, que você haja diferente, seja diferente. A parte que eu mais gostei, gente, dentro desse aforismo, que é o que eu vou fazer uma pincelada com as ideias do Dalai Lama, é lá no finalzinho, quando ele diz assim: a raiva vulgar é como a canina, sem perceber a causa do seu mal, volta-se contra um instrumento. Isso daqui, gente, é brilhante, é algo que eu já trabalhei imensamente na minha vida para poder não expressar essa raiva nociva, essa raiva canina, inconsciente. Isso aqui é uma coisa interessante de ser pontuada quando ele fala de raiva canina, é como uma raiva inconsciente. Você está tão envolvido por esse sentimento nocivo que você perde a noção, você perde a sua razão e você age como um bicho.
totalmente inconsciente. É muito perigoso isso, gente, porque pessoas que às vezes são dominadas por essa raiva mais instintiva, elas fazem loucuras. Elas às vezes têm até o que a gente chama de surto psicótico, podendo até mesmo ferir uma pessoa, matar uma pessoa, e depois as consequências disso são extremamente terríveis. A pessoa pode ser presa, ela pode ser perseguida, passar anos e anos tendo que fugir. Percebe como a coisa vai longe? E aqui eu queria trazer, gente, essa ideia que é linda e muito potente do Dalai Lama. Ele fala assim, nas suas palestras, nos seus livros, que a raiva, gente, o sentimento de raiva é como se você tivesse um carvão em brasa, segurando na sua mão, agarrando, e você quer jogar no outro. Percebe como é genial essa ideia? É só isso, a frase do Dalai Lama. A raiva é como um carvão em brasa que você agarra na sua mão para querer queimar o outro. O que vai acontecer? Muito antes de você jogar o seu carvão na outra pessoa, a sua mão já vai ter queimado total, já vai estar em carne viva. E você não vai nem conseguir atirar na outra pessoa por causa do estrago, do dano que ela fez em você. Percebe? Então a raiva, gente, é um sentimento extremamente ruim, nocivo, que se a gente tiver essa busca por essa ética de sermos pessoas do bem, pessoas amorosas, pessoas gentis, que querem o bem das outras pessoas, a gente só vai se prejudicar com isso. Que tal a gente seguir como o grande mestre Dalai Lama nos ensina? Se você não tiver nada de bom para ensinar, para passar para os outros, é melhor não fazer nada. Se você não for uma pessoa genuinamente atuante no bem, que você quer realmente ajudar a ser uma pessoa que constrói em vez de destruir, é melhor não fazer nada. Essa é uma das bases do budismo, gente, que eu acho lindo e é uma coisa que transcende completamente qualquer visão religiosa. Isso está dentro do campo da ética. Seja bom, faça o bem, evite o mal, mas se você não tiver como fazer no bem, evite o mal e não faça nada, porque é menos ruim, é mais ou menos essa ideia que o budismo traz. É menos ruim você ser uma pessoa omissa, uma pessoa que não faz nem o bem nem o mal, do que ser uma pessoa que ativamente está promovendo o mal, sabe? Então que a gente procure fazer isso, mas também não se omita, né? Que a gente não, se a gente tiver como fazer o bem, se tiver dentro das nossas possibilidades fazer o bem, que a gente faça, porque a omissão também é terrível. Ela não leva a humanidade para frente. Ela não nos traz evolução espiritual, evolução de consciência, sabe? Que a gente procure fazer isso. É mais ou menos essa a proposta desse aforismo. Vamos lá para o 188 para a gente concluir o vídeo de hoje. Descobrir algo para elogiar. Dá prova do seu gosto e revela aos outros que se formou em meio excelente, fazendo-os desejar a sua estima. Aquele que conheceu a perfeição irá valorizá-la onde quer que apareça. Falar bem dos outros fornece matéria para a conversação e para a imitação. É uma maneira política de vender cortesia às perfeições presentes. Alguns fazem o contrário. Sempre encontram algo para criticar, lisonjeando os presentes e depreciando os ausentes. Isso dá resultado com os superficiais que não conhecem o ardil de se falar mal uns dos outros. Há aqueles que adotam a política de estimar mais as mediocridades do hoje do que as excelências de ontem. Que o atento perceba estas sutilezas da abordagem sem ceder ao exagero e nem à lisonja. E saiba que estes críticos têm o mesmo modo de proceder, não importando na companhia de quem estejam, sempre se amolando às circunstâncias. Aqui, gente, ele está falando sobre o poder dos elogios, e esse é um tema tão interessante, gente, porque toda vida que eu entro nessa temática dos elogios, eu trago para a questão dos estímulos. Eu acho muito interessante, eu aprendi isso não tem muito tempo, que a palavra estímulo, na sua origem, na sua raiz etimológica, ela tem um significado super interessante, que poucas pessoas sabem. Ela significa como uma vara, como uma pequena vara que você usa para tipo cutucar alguém, para você espetar alguém. É tipo isso, ela era usada muito antigamente, nos séculos passados, para o gado. Era usado para fazer com que o gado se movimentasse.
É mais ou menos essa a ideia etimológica da palavra estímulo. E o elogio está muito relacionado com os estímulos. Porque quando você é elogiado, né, você fica feliz, você fica radiante e você se sente motivado a perseverar, a continuar naquilo que você faz. Por exemplo, esses vídeos aqui, cada vez que eu recebo comentários, eu fico mega feliz, gente. Pra mim é uma prova cabal, né, de que eles estão de alguma forma trazendo boas reflexões, está impactando alguém de alguma maneira. Então isso é uma espécie de estímulo, é um elogio. Elogios e estímulos, eles são como que irmãos, andam de mãos dadas. Cada vez que eu recebo um elogio no comentário, alguém que gostou, que bota lá uma palminha, um coraçãozinho, eu fico muito feliz. E isso me motiva a continuar. Agora, a grande questão que é interessante de ser trazida aqui é o caminho do meio. Elogios são muito bons, mas a gente deve evitar elogios exagerados. Porque quando os elogios são exagerados, você trabalha muito a questão do ego, né? Você se torna uma pessoa egóica, a outra pessoa que você está elogiando fica mais egóica ainda, e a coisa, ela perde totalmente o sentido. Ela cai por terra, fica uma coisa tenebrosa por vezes. Então a gente precisa evitar esses elogios extremos, porque quando isso acontece, isso beira a questão da idolatria, como se você colocasse a pessoa no pedestal, ela fosse muito melhor, uma pessoa superior, e a gente sabe que isso não existe. Não existe ninguém melhor do que ninguém. Existem cada um com seus dons, com seus talentos, mas também com seus defeitos, com aquilo que precisa ser lapidado. Outro ponto que é bem interessante dentro desse aforismo é quando ele está falando sobre as conversas de modo geral. Isso me fez lembrar muito da professora Lucilena Galvão. Constantemente ela fala nas suas palestras, nos vídeos que ela tem no canal da Nova Acrópole. Ela comenta que eu achei muito estranho que as conversas de modo geral, elas têm como norte, como centro, de certa forma, quem está ausente. Os ausentes são o centro das conversas. E aí toda a vida a pessoa pega pra descer o cacete, pra falar um monte de coisas só pra meio que difamar, sabe? E aí eles acham isso divertido, elas ficam rindo de falar mal dos outros. Aí ela até brinca, né? Que, poxa, se essa pessoa aqui é o centro da conversa, se ela fosse pra conversa, ia ficar só os grilos cantando, ia ficar lá só cri, cri, porque o pessoal não teria do que falar. E isso é horrível, gente, você falar só sobre pessoas, né? Num dos vídeos anteriores aqui do canal, eu comentei, as pessoas sábias, elas elas conversam sobre ideias. As pessoas medíocres são aquelas que falam sobre outras pessoas. E aí o medíocre o próprio nome diz, é estar na média. A imensa maioria das pessoas, elas falam sobre outras pessoas, quase sempre falam mal. Se for para falar de alguém, gente, que seja para falar bem dela, para elogiá-la, entende? A ligação de uma coisa com a outra, tudo isso a gente está no campo da ética. A gente levar a ética para o nosso dia a dia. Se for para falar mal de alguém, se ausente. Essa é uma dica, gente, preciosa que eu dou para vocês. Eu já fiz isso algumas vezes. Confesso que algumas vezes por uma certa vergonha até de não ser visto como aquela pessoa chata, aquela pessoa irritante. Às vezes eu fico mais calado, às vezes mesmo sabendo que isso é ruim, ficar falando mal dos outros, mas por vezes eu faço isso, eu me ausento. Quando eu vejo que as pessoas estão só falando mal das outras, eu dou um jeito de me sair. Essa é uma dica que eu dou pra você, gente. Se você está no meio de uma roda de conversa que tá todo mundo só falando mal das outras, saia dessa conversa, porque isso é uma conversa medíocre. Se você quer sair da mediocridade, é preciso ter esse tipo de atitude. Beleza, gente? É mais ou menos essa a proposta desse aforismo. Claro que há muito mais, poderia ser levantado, aprofundado. Antes de concluir, gente, eu estava me lembrando, eu vou deixar para vocês uma sugestão para ampliar essas reflexões sobre os elogios. Foi um podcast muito recente que eu gravei no meu canal que se chama Os Elogios Nos Ajudam a Nos Manter Motivados. Certo? Esse é o título do podcast. Os elogios nos ajudam a nos manter motivados. Eu vou deixar aqui embaixo. Foi um podcast muito bacana, gente, que eu me inspirei em ninguém menos do que Khalil Gibran. O Khalil Gibran, gente, ele é um cara genial e que tudo que ele falava era de uma profundidade extrema. Então ele fala sobre isso de uma maneira brilhante, com pontos que eu não trouxe aqui para esse vídeo. Então eu deixo essa sugestão para vocês, vou deixar o link aqui embaixo. Quem quiser pode pesquisar direto no SoundCloud ou no Spotify,
que vocês digitando lá vocês encontram também. Assim vocês expandem essas reflexões a respeito dos elogios também. Beleza? Espero que vocês tenham gostado dessas reflexões amplas, muito pautadas na ética. É muito importante a gente desenvolver a ética na nossa vida, no nosso dia a dia, porque assim nós nos tornaremos pessoas muito melhores. Beleza? Não deixem de curtir, de compartilhar com os amigos de vocês, se inscreverem no canal e continuar acompanhando os vídeos. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.